Given an array of points where points indexed by I equal an array of 2 points xi and yi represents a point on the xy plane, return the maximum number of points that lie on the same straight line. Example 1, input points equal a nested array. So you have 1, 2, 3, 3 arrays inside an array. The first array is 1, 1, second 2, 2, and the third 3, 3, and the output is 3. The example 2, input points equal a nested array. So you have 1, 2, 3, 4, 5, 6 arrays inside an outside array. The first internal array is 1, 1, the next one 3, 2, the next 5, 3, the next 4, 1, the next 2, 3, and the last one 1, 4, and the output is 4. The constraints are points dot length is between 1 and 300, points indexed by I dot length equal 2, and the points xi and the yi is between minus 10 power of 4 and 10 power of 4, and all the points are unique. So the solution, we have a class solution, and inside it a method called max points receiving self and points, where points is a list with a list of integers inside it and returning an integer. Bom, então aqui a gente pode partir do princípio né, que temos um problema com tempo cronometrado, tem alguém monitorando aqui, fazendo proctoring do nosso exercício, né? E nesse tipo de exercício as pessoas querem saber como é que a gente vai pensar a respeito disso. Ou seja, aqui o nosso assistente está bem configurado para ele trazer o problem breakdown, né? Então ele vai quebrando em objetivo, então a ideia é que você vai escrevendo objetivo, aqui ele vai trazendo né, que o objetivo é determinar o máximo número de pontos, né, que estão numa mesma linha, que podem estar numa mesma linha, uma linha reta, né, dado ali os pontos num plano 2D, certo? E aí você tem o input, o output esperado, os constraints que a gente leu ali, né, os constraints são bem importantes do ponto de vista de eficiência, principalmente para vagas sêniores, se espera muito que tenhamos ali um cuidado, né, com a análise de tempo e espaço para manter a eficiência da nossa solução. Algumas observações chaves que ele traz para a gente, esse tipo de coisa é importante, talvez se não para escrever, mas para a gente discutir com o entrevistador, né, então ele vai trazendo aqui algumas informações e, né, penúltimo, mas não menos importante, ele traz o algoritmo, ou seja, importante que você consiga discutir, poxa, olha, for each point in the list, vamos calcular os pontos, né, os espaços entre cada ponto, né, e um outro ponto, ou seja, ele quer saber ali o espaço. Aqui ele está falando que a gente vai usar uma solução baseada em hashmap para contar quantos pontos são compartilhados ali no mesmo contexto relativo. Tá? E por último, mas não menos importante, ele vem comparando as abordagens, né? Então ele traz uma primeira abordagem de força bruta e uma segunda abordagem otimizada. Isso é importante porque se espera também uma discussão de abordagem, do porquê que você está utilizando uma abordagem e não a outra, essa é a única forma de fazer ou não, tá? E aí ele te diz aqui, ó, given the constraints, que n, né, tem que estar entre 1 e 300, então ele fala que a segunda opção, né, a segunda abordagem, ela é mais eficiente, mantendo aí em O, n exponencial 2. E aí ele traz a implementação, tá certo? Então tudo isso vai ser discutido, você deve discutir com o entrevistador antes da solução propriamente dita, tá certo? E aí ele entendeu aqui, veja o que eu disse para ele, né? Que o LeetCode já traz um formato aqui, né? Então você tem uma classe solução e um método dentro dele, chamado defMaxPoint. A ideia aqui provavelmente é facilitar os testes automatizados, então a gente também tem que seguir esse padrão. E ele já trouxe para mim, dentro desse padrão, recebendo self, recebendo points, tá certo? Então, basicamente o que eu vou fazer é começar aqui a copiar a nossa solução. Então, def get slow, recebendo x1. Bom, aqui agora eu estou executando o meu código, mas falhou a compilação. Então
estou lendo o console para entender o que aconteceu. Estou reavaliando meu código, alguns trechos, entendendo se eu copiei alguma variável errada. Rodei de novo. Não era só um erro de indentação, como eu achei que fosse. Aqui, ó, já encontrei. Tá aqui, ó, tem uma variável com o nome errado, né? Ele foi declarado com o nome e eu utilizei com outro nome. Eu já tinha corrigido a indentação. Vamos ver agora. Prontinho, rodou. Então, existe um valor esperado nesse teste e o nosso teste atingiu esse valor esperado. O erro, na verdade, eram dois. Uma variável declarada com um nome, utilizada com outra, e erro de indentação, né? Dado que eu estou usando aqui a linguagem Python.